Imagina só a ser, tipo, uma das mentes mais brilhantes do seu país. Um filósofo renomado, um professor super respeitado. Aí, de repente, o governo decide que a sua forma de pensar é uma ameaça intolerável e decreta o seu banimento definitivo. Uhum. Mas, ó, antes de embarcar num navio para o exílio, um burocrata do Estado te obriga a assinar um documento sobre pena de morte caso tente voltar e te entrega uma lista. Ixi, nossa, não é qualquer lista, né? É um inventário ditatorial exato do que a pessoa tem permissão para levar na bagagem. Exatamente. A lista diz que a pessoa pode levar tipo $20, 2 casacos, 2 camisas de dia, 2 de noite, 2 pares de meias e 2 cerolas. Não 3 pares de roupas íntimas, só 2. É muito bizarro. Sim. Se a pessoa tentar levar uma terceira cerola, ela está violando uma diretriz de Estado. É. Eu diria que é o ápice do microgerenciamento da dignidade humana, sabe? O Estado autoritário descendo ao nível de decidir quantas roupas íntimas um dissidente tem o direito de possuir antes de ser expulso. Pois é, e é por essa porta bizarra, ali entre o trágico e o burocrático, que a gente vai entrar na nossa imersão de hoje. Com certeza. Nós vamos mergulhar num momento muito específico e, assim, crucial da história soviética, ali entre os anos de 1922 e 1927. O nosso guia para isso são os documentos, memorandos internos e relatórios originais compilados no material do Livro Negro do Comunismo. Uhum, fontes primárias pesadas. Exato. A missão aqui é entender como um novo regime em consolidação deixa para trás aquela violência caótica, improvisada de um campo de batalha, sabe? E constrói um sistema de repressão friamente legalizado, metódico e focado em papelada. E antes de avançarmos, acho que é fundamental a gente fazer um aviso de imparcialidade aqui. Claro, manda ver. A nossa análise hoje vai se debruçar estritamente sobre os fatos, a mecânica do poder, registrada nesses documentos originais. A intenção da nossa conversa não é tomar lados políticos ou fazer julgamentos de valor sobre ideologias de esquerda ou direita. Perfeito. O objetivo é puramente examinar a anatomia institucional, sabe? Como a própria liderança da época justificou no papel a criação dessa engrenagem de controle. É olhar para as plantas baixas dessa construção mesmo. E para quem acompanha a nossa imersão, entender isso é vital. Muito. Ver como a lei e a burocracia podem ser moldadas para justificar o extremismo é tipo a chave para compreender como o terror deixa de ser um acidente de percurso e passa a ser uma instituição normal de um Estado. Exatamente. Mas assim, toda máquina precisa de um protótipo, de um momento de ignição, né? E os documentos apontam que o grande catalisador para sistematizar o terror público foram os incidentes de Shuya, lá no início de 1922. A cidade de Shuya. Isso. O que exatamente estava acontecendo no país nesse momento? Então, o ano de 1922 marca uma grande campanha de confisco de bens da Igreja Ortodoxa pelo Estado. Entre março e maio, essa campanha atingiu o ápice e acabou gerando mais de 1.400 incidentes e revoltas locais. Caramba, 1.400? Sim, muita coisa. E na cidade de Shuya, a resistência da população e do clero foi particularmente intensa. O que as fontes revelam aqui é a forma como Lenin leu essa situação. Ele não viu apenas uma crise de ordem pública, sabe? Ele viu uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade para limpar o terreno, certo? Eu fiquei chocado porque vi que as ordens dele nos registros eram assustadoras. Ele dizia que era preciso dar uma lição que durasse décadas. Exato. Mas quão letal foi essa lição na prática? Olha, os números extraídos dos registros eclesiásticos são uma verdadeira contabilidade do extermínio. Só naquele ano de 1922, a repressão resultou na morte de 2.691 padres, 1.962 monges e 3.447 freiras. Nossa, é muita gente. Foi uma retaliação massiva, e imediata, feita com força máxima. E Lenin deixou ordens explícitas por escrito, dizendo que quanto maior o número de clérigos e burgueses executados nesse pretexto,
melhor para o regime. É uma violência avassaladora. Mas os documentos mostram que, logo na sequência dessa matança na igreja, o governo começou a organizar grandes julgamentos públicos contra rivais políticos. Isso, os processos de exibição. O mais famoso foi o processo contra 34 líderes do Partido Socialista Revolucionário, os chamados SR. Sim, os SR eram um grupo político que tinha grande influência, especialmente entre os camponeses ali, e que foi acusado de atividades contra-revolucionárias, incluindo até um atentado anterior contra o próprio Lenin. Certo, vamos desempacotar isso, porque chamar isso de julgamento me parece um eufemismo gigantesco. Totalmente. Lendo os relatos soa muito menos como um tribunal e muito mais como tipo um teatro macabro, sabe? A corte não estava ali para descobrir fatos ou pesar evidências. Uhum. O tribunal funcionava como um outdoor gigante e sangrento, um espetáculo ensaiado, inclusive com manifestações na porta pedindo a morte dos réus. Tudo para mandar um recado para a plateia. O espetáculo punitivo era a verdadeira função do processo ali. A culpa já estava decidida antes mesmo de o juiz sentar na cadeira, né? Mas aí tem uma contradição que me intriga bastante. Qual? Nesse teatro todo, 11 desses líderes políticos SR foram de fato condenados à morte. Só que, ao contrário dos milhares de padres e freiras que foram executados sumariamente, a execução desses políticos foi suspensa provisoriamente. E isso por causa da pressão internacional. Exato, rolou uma pressão forte de fora. Então, por que a pressão internacional funcionou para salvar, mesmo que provisoriamente, esses rivais políticos, mas a repressão à igreja foi feita de forma tão implacável e imediata? A diferença aí está na natureza da ameaça que cada grupo representava naquele momento estratégico. A Igreja Ortodoxa era uma força muito capilarizada, sabe? Ela estava dentro da casa da esmagadora maioria dos russos. Tá, faz sentido. Eliminar essa liderança era quebrar uma lealdade paralela e interna que competia diretamente com o Estado. Já os socialistas revolucionários tinham algo que os padres não tinham, conexões ativas com o movimento socialista internacional. Ah, o lobby externo. Isso. Eles tinham exilados fazendo um barulho tremendo na Europa. Executar eles geraria um isolamento diplomático que o governo simplesmente não queria naquele instante. Entendi. Então a igreja era um problema doméstico que podia ser resolvido na força bruta, e os SRs eram tipo um problema de relações públicas internacionais. Resumiu bem. Mas como eles justificaram legalmente essas condenações políticas nesse julgamento espetaculoso? Aí entra uma sacada jurídica bizarra que os historiadores chamam de método das acusações encaixotadas. É tipo o equivalente legal daquelas bonecas russas, sabe? As matrioscas. Uma boneca escondida dentro da outra. Isso mesmo. Você começa com uma acusação factual inegável. Por exemplo, vocês, socialistas, fazem oposição às políticas bolcheviques. Tá, o fato básico. Essa é a boneca menor. Aí você coloca essa premissa dentro de uma boneca maior. Ora, toda oposição enfraquece a revolução. Uhum. E essa boneca, por sua vez, vai dentro de uma ainda maior e enfraquecer a revolução é, na prática, cooperar com a burguesia internacional. Bom, então o simples ato de, sei lá, discordar de uma política agrícola já te transformava pela lógica da acusação num agente da burguesia estrangeira. A discordância política vira sinônimo de alta traição. Uma ginástica lógica perversa, mas incrivelmente eficaz. O problema é que manter esse teatro macabro funcionando no improviso, inventando essas conexões lógicas a cada tribunal, gasta muita energia, né? Muita. Um roteiro improvisado não sustenta uma nação continental. E é aqui que a máquina precisa formalizar as coisas. O que nos leva ao Código Penal de meados de 1922. A codificação legal da violência. É, aquela fase de resolver os problemas atirando no calor do momento, que era a herança da Guerra Civil, estava terminando. O regime precisava colocar o terror no papel. Uhum. E a gente tem acesso às cartas que Lenin trocou com Kursig, que era o comissário para a justiça durante a elaboração desse código. E o Lenin é brutalmente honesto nelas. O que ele disse? Ele insiste que a nova lei não deve de forma alguma esconder ou disfarçar o terror. A função do tribunal, segundo ele mesmo, era fundamentar e legalizar o terror abertamente, com muita clareza. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque olha só como isso soa contraditório à primeira vista. Como assim? Pensa comigo
Eles já detinham o monopólio da força, já tinham vencido as grandes batalhas da Guerra Civil e estavam consolidando o poder total. Sim, o controle era deles. Se você já tem a arma e já manda em tudo, por que tem esse trabalho hercúleo de criar um código penal complexo para legalizar a violência? É tipo um chefe de máfia que acaba de dominar uma cidade inteira e, em vez de simplesmente fuzilar os rivais num beco escuro, ele decide comprar a delegacia local, imprimir talões oficiais e começar a aplicar multas de trânsito neles para justificar o confisco dos carros. Adorei a analogia. Por que a necessidade da ilusão da papelada? Se conectarmos isso com o panorama geral, a sua analogia da delegacia toca exatamente no ponto central da institucionalização. Conta mais. Um governo, mesmo um governo de força, não sobrevive décadas apenas apontando armas para a população. A violência nua e crua gera instabilidade constante. Cansa, né? Eles precisavam transformar o terror numa rotina administrativa. Ao colocar isso num código penal, você muda a psicologia da repressão. Como assim? A psicologia de quem obedece? A do próprio agente. O agente do Estado que aperta o gatilho deixa de se ver como um assassino político e passa a se ver como um funcionário público cumprindo a lei. Isso cria uma coesão interna gigante. Caramba, isso é muito profundo. E como esse novo código definia o tal crime contra-revolucionário? Como eles colocaram aquela ideia das matrióticas no papel? De uma forma incrivelmente ampla. O crime passou a englobar qualquer ato que visasse abater, ou mesmo só enfraquecer, o poder dos sovietes. Enfraquecer é uma palavra muito vaga. Muito. E além, qualquer ação que fosse classificada como ajuda à burguesia internacional, ou até mesmo espalhar propaganda que pudesse levar uma ajuda objetiva a essa burguesia. Meu Deus. As penas iam desde 3 anos de prisão até o banimento perpétuo ou a morte. Basicamente, qualquer comportamento indesejado podia ser enquadrado legalmente como um crime capital. Tá, então a lei foi aprovada, o roteiro do terror está escrito e autenticado em cartório, mas uma lei por si só é apenas tinta no papel, né? Com certeza. O Estado agora precisava de uma corporação permanente, uma burocracia focada unicamente em aplicar esse código e catalogar os alvos de forma metódica. E a primeira atitude deles é uma mudança de marca, uma troca de nome na porta. Isso, a famosa Tcheca é abolida e no lugar dela nasce a GPU. E olha, é uma mudança de nome que carrega um peso institucional gigante. A Tcheca era uma comissão extraordinária. A própria palavra extraordinária sinaliza que ela deveria existir apenas enquanto durasse a emergência da Revolução e da Guerra Civil. Era para ser temporária. Exato, mas quando eles criam a GPU, que era a direção política de Estado, e subordinam ela ao Ministério do Interior, a mensagem muda completamente. Vira parte da mobília do Estado. O controle ideológico e a polícia secreta deixam de ser medidas provisórias de crise. Eles se tornam departamentos fixos e rotineiros do governo. E a rotina deles rapidamente se torna uma obsessão administrativa bizarra. É nesse momento que acontece aquela campanha de expulsão dos intelectuais que a gente mencionou lá no comecinho do papo. Sim, o navio dos filósofos. Cerca de 200 professores, escritores, filósofos sendo banidos. E os bastidores disso, nossa, lendo as fontes, parecem um misto de paranoia e microgerenciamento puro. Lenin mandando cartas pro Politburo. O Politburo, só para contextualizar rapidamente para nossa audiência, era o comitê central fechado que de fato ditava as regras e mandava no país inteiro. Isso. E Lenin exigindo que esses líderes máximos do país dedicassem várias horas da semana para ler revistas acadêmicas obscuras, tipo uma revista chamada Economist. Imagina a cena. Tudo isso só para garimpar nomes de pensadores e denunciá-los como espiões ou corruptores. E logo depois, Dzerzhinsky, que era o todo-poderoso chefe da polícia secreta, envia um memorando querendo que o Estado fizesse o quê? Planilhas. Planilhas de pessoas. Ele queria classificar toda a intelectualidade do país, a inteligência, em subgrupos categorizados. É que a visão do Dzerzhinsky era puramente tecnocrática. Ele queria criar dossiês e dividir a sociedade intelectual em nichos muito específicos, tipo médicos numa pasta, engenheiros agrônomos em outra, financistas, escritores. Uma organização do controle.
O objetivo era monitorar cada um desses grupos e ter um mapeamento de risco ideológico constante. O cidadão deixa de ser um indivíduo complexo e vira uma métrica numa planilha de risco do Estado. Mas me tira uma dúvida que fica martelando quando eu leio isso. Pode falar. Nós acabamos de falar sobre como eles executaram friamente milhares de padres e freiras no interior para dar uma lição, certo? Certo. Se eles tinham essa disposição toda para o banho de sangue, por que simplesmente expulsar esses 200 intelectuais de renome? Por que dar o trabalho diplomático de fretar navio e ficar contando quantas cerolas o sujeito colocou na mala em vez de, tragicamente, eliminar todos eles de uma vez num porão de prisão? Isso levanta uma questão importante. O que acontece quando um governo começa a enxergar seus cidadãos apenas como dados numa planilha de risco? A burocracia do controle calcula muito bem os seus custos. Custos políticos, você diz? Exato. Esses intelectuais não eram líderes rebeldes armados no interior do país, isolados. Eles eram figuras públicas muito conhecidas, muitas vezes com enorme prestígio na Europa inteira. Ah, o peso da fama. Fuzilar a elite pensante do país em massa, naquele momento bem específico em que o regime estava buscando reconhecimento comercial e estabilização diplomática internacional, traria um custo altíssimo. A ótica internacional pesava muito mais do que com os padres. Pesava muito. A expulsão resolvia o problema do risco ideológico interno, sem gerar os grandes protestos internacionais que execuções em massa trariam para eles. Faz sentido. E aquele detalhe bizarro da bagagem, da contagem rigorosa das camisas e meias que você falou no começo, atende essa necessidade burocrática de demonstrar poder absoluto. É quase um bullying institucional. É a humilhação final mesmo. O Estado te expulsa, mas mostra que controla até a gaveta de roupas íntimas que você leva. A humilhação protocolada em 2 vias. Bom, a máquina está montada e funcionando perfeitamente. O Código Penal legaliza a repressão, a GPU gerencia as planilhas de inimigos da nação. E então a gente avança um pouco no tempo nas nossas fontes e chegamos a um período surpreendente. Lenin morre no início de 1924. E entre os anos de 1923 e 1927, o país entra no que os documentos chamam de uma trégua. Um período bem peculiar. E é aqui que a nossa história dá uma guinada psicológica fascinante. Conta pra gente, o que foi essa trégua na prática? Olha, foi um momento de respiro quase paradoxal para a sociedade soviética. A liderança estava muito focada em disputas internas de sucessão, quem ia assumir depois do Lenin, sabe? E o regime decidiu afrouxar as rédeas sobre a população. Eles implementaram a NEP, né? Isso, a nova política econômica. Eles se afastaram daquele comunismo de guerra, que era aquela fase logo após a Revolução, onde o governo confiscava tudo à força, a economia era estatizada na marra e as disputas eram resolvidas literalmente na bala. Eles deram um baita de um passo atrás na radicalização. O passo enorme. O campo, onde vivia mais de 85% da população russa na época, floresceu no que ficou conhecido como a utopia camponesa. Como era isso? O livre comércio foi tolerado, os camponeses podiam finalmente vender os seus excedentes, o artesanato voltou a crescer e formas de autogoverno local nas vilas foram permitidas. A fome extrema que devastou o país antes recuou drasticamente. Nossa, um cenário completamente diferente. Era como se a engrenagem revolucionária tivesse tirado umas férias. E é exatamente aí que acontece a grande crise de identidade da nossa poderosa máquina de terror. Pensa na ironia da situação. É muito irônico. Você construiu um departamento inteiro cujo único propósito de existência é esmagar inimigos internos. Mas, de repente, a sociedade está em paz. Ninguém para esmagar. Os camponeses estão felizes vendendo trigo no Mercado Livre. E qual é o impacto disso na GPU? O número de efetivos despenca vertiginosamente. Eles saem de uma força de quase 300 mil homens na época da Guerra Civil para cerca de 89 mil agentes ali por 1925. E os abusos dessa máquina ociosa começam a incomodar até o próprio governo. Sabe o ditado, né? Mente vazia. Oficina do diabo. Os documentos mostram críticas formais enviadas ao Politburo pelo presidente do Tribunal Revolucionário, que era o Krylenko. Ele alerta que a GPU, naquela tentativa cega de mostrar serviço e cumprir cotas de repressão, porque eles tinham cotas, né? Sim, e eles estavam deportando e prendendo.
Não espiões perigosos, mas jovens de 18 anos e velhas de 70 anos, apenas por estarem nas planilhas de classes perigosas. Então, o que isso tudo significa? Olha o nível de absurdo da coisa. A polícia secreta mais letal do mundo basicamente virou um departamento corporativo inchado prendendo idosas só para bater meta, brigar com o RH e não perder o orçamento no próximo semestre. Basicamente isso. A máquina gigante estava rodando no vazio, girando em falso, e a reação da liderança da GPU, do próprio Dzerzhinsky, revela uma miopia profissional assustadora para nós. Eles não queriam largar o osso. Eles não aceitavam que o país estava pacificado. Eles preferem inventar um país em guerra a admitir que estão obsoletos. Eu vi nos relatórios que eles começaram a enviar avisos hiperbólicos para o governo, dizendo que o Japão, a Polônia e a Grã-Bretanha estavam na iminência de atacar. Imagina, a Grã-Bretanha e o Japão ao mesmo tempo. E que o interior do país estava cheio de redes de espionagem. Eles começaram a fabricar a demanda pelo próprio serviço, né? Exatamente. Tem que entender que a formação desses agentes ocorreu lá na brutalidade implacável do comunismo de guerra. Ah, a mentalidade estava presa no passado. A psicologia deles foi moldada para caçar ameaças o tempo todo. Para um agente da GPU, ver camponeses prosperando no livre comércio não era um sinal de paz. Era um sinal alarmante de que o campo estava fervilhando de capitalistas adormecidos. Eles viam inimigos até na sombra. A razão de existir da polícia secreta e, claro, de seus gordos orçamentos, dependia intrinsecamente de uma narrativa de perigo constante e iminente. E isso nos traz a grande síntese dessa nossa jornada de hoje pelas fontes históricas. O que a gente acabou de dissecar aqui foi o ciclo de vida completo da institucionalização do terror de Estado. Perfeito. Ele nasce no caos e no improviso sangrento, com ordens diretas para executar milhares de religiosos para dar uma lição duradoura, como a gente viu em Shua. Sim, na força bruta. Depois, o regime percebe que precisa de uma fachada jurídica e veste um terno, nascendo o Código Penal que transforma literalmente qualquer discordância em traição à pátria. O terror legalizado. Na sequência, ele vira uma burocracia sufocante, focada em preencher planilhas de intelectuais e contar roupas íntimas no porto antes do exílio. E termina como uma agência paranoica que, diante da paz e do tédio de uma trégua camponesa, começa a fabricar relatórios de invasão estrangeira e a prender avós de 70 anos, apenas para justificar o próprio salário. É um retrato impecável do que os documentos mostram. E para quem escuta a gente agora, a relevância dessa sequência de eventos vai muito além das fronteiras da Rússia na década de 1920. Onde mais isso se aplica? É um aviso estrutural sobre qualquer instituição criada para exercer controle e vigilância extremos. Uma vez que um Estado investe recursos para construir, legalizar e financiar uma máquina focada exclusivamente em erradicar inimigos, essa máquina ganha vida própria. Vira um monstro independente. Ela desenvolve um instinto corporativo de sobrevivência muito forte. Se os inimigos reais acabam, ela precisa inventar inimigos novos, porque no fim das contas, um departamento de erradicação não vai simplesmente assinar a própria carta de demissão e ir para casa. Sensacional. E isso nos deixa com um pensamento final para quem acompanhou a gente até aqui. É uma provocação ligada àquela planta baixa, aquela armadilha de engenharia que a gente mencionou logo no começo. Nós vimos que, mesmo durante a trégua pacífica ali de 23 a 27, essa fera burocrática da polícia secreta já estava irrequieta, exagerando ameaças e falsificando a realidade só para se manter relevante e bem armada. A fera estava acordada. A pergunta sombria que fica no ar e que os livros de história respondem nas décadas seguintes é a seguinte: o que aconteceria com essa exata mesma máquina, tediada, perfeitamente azeitada e louca por serviço, quando uma nova liderança assumisse o poder, decidisse que o tempo de paz acabou e apertasse o botão da repressão em capacidade máxima novamente? Uma pergunta assustadora. É uma reflexão pesada sobre o tipo de ferramentas letais que a gente permite que fiquem guardadas, carregadas na gaveta do Estado. E é com essa ideia que a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Até a próxima!